Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é professora Natália e eu vou seguir com vocês no segundo módulo do curso de produtor de embutidos e defumados, que é fatores desencadeadores de contaminação em carnes e produtos cárneos. Na nossa aula de hoje, a nossa aula 1, a gente vai aprender sobre as noções de microbiologia de alimentos cárneos. Se você chegou aqui agora e ainda não foi lá no fórum de apresentação, eu quero que você dê uma paradinha nessa aula e vai lá se apresentar, porque eu quero conhecer vocês melhor. A gente está à distância, mas também não precisa ficar, né, sem saber quem é o outro, tá bom? Eu já comecei, fiz a minha apresentação lá e quero ver a sua também, tá bom? Então, vamos seguir para a aula de hoje? Olha, quero um combinado com você. Se você tiver qualquer dúvida, eu falei alguma coisa, você pensou, nossa, eu não tenho noção do que a professora está falando. Ou eu falei muito rápido e mesmo voltando não deu certo, não entendeu, corre lá no nosso fórum de dúvidas e escreve o que está acontecendo. Desabafa o seu mal-estar, a sua dúvida. Professora, não deu ruim. A gente vai resolver para você, tá bom? Então, vamos lá. Nossa aula de hoje, na parte de fatores que são... Antes de mais nada, vamos falar sobre microbiologia de alimentos, certo? O que é microbiologia de alimentos? Microbiologia de alimentos é o estudo de micro-organismos que afetam a quantidade e a qualidade dos alimentos. Micro-organismos, vamos lembrar que são aqueles organismos, né, que a gente não consegue ver, que são microscópicos. Todo mundo tá lembrando? Então, temos as bactérias, os bolores, as leveduras, tudo certo? Então, tá bom. Então, esses agentes, né, que podem se demonstrar, né, que a gente estuda, que vai afetar a quantidade e a qualidade desses alimentos, temos os agentes de deterioração dos alimentos. Não sei se vocês conseguem ver na primeira foto do lado esquerdo. A gente não tem um pão, tá vendo que ele tá cheio de mofo? Não é verdade, né? Então a gente não pode consumir esse pão, ele tá deteriorado, então é um agente de deterioração. Temos agentes patogênicos, ou seja, quando a gente fala em agentes patogênicos, são agentes que transmitem doenças quando a gente consome esse alimento. Às vezes você já comeu, às vezes, um alimento, às vezes numa lanchonete meio duvidosa, e depois passou mal, não se sentiu bem, provavelmente ela poderia ter algum agente patogênico. E também decorrente da produção de alimentos. Tá vendo aqui no lado direito a foto do manuseando os alimentos e espirrando em cima dos alimentos. Isso pode ser uma forma de contaminação desses alimentos que serão consumidos posteriormente. Então, são micro-organismos como bactérias, leveduras, fungos e até vírus. Eles são amplamente encontrados no ar, na água, no solo, nos corpos vivos, né? E nos produtos alimentares não processados. E o que eles podem causar? Sabores e odores desagradáveis. Pode dar também uma mudança na textura, na aparência e até mesmo deterioração de alimentos. A gente agora está convivendo, né, com o coronavírus, e a gente vê que esse coronavírus ele pode se encontrar em diversos lugares, né? No ar, ou às vezes nas superfícies. Então, isso é um exemplo que o que a gente não vê pode ser realmente perigoso para a gente. Então, para prevenir essa deterioração, ou se não esse controle de micro-organismos nos alimentos, é importante que a indústria de alimentos e também a pessoa que está manuseando os alimentos tenha controle para poder aumentar a qualidade e o prazo de validade desses alimentos. Às vezes você já comprou, dependendo de algum alimento que você comprou, e às vezes parece que no outro dia ele já não estava bom. Você já conseguiu ver que ele já estava com uma coloração diferente, uma textura diferente, ou às vezes até com um odor desagradável. Já outros produtos, às vezes de outras marcas, você não vê essa diferença. Provavelmente é pelo manuseio que esse produto teve na sua fabricação, certo? Então, agora a gente vai para o nosso assunto da nossa aula, que são os fatores que determinam a alteração microbiana de produtos cárneos.
Então, os produtos cárneos, né, no caso a carne, ou às vezes um, um presunto ou um salame, eles são ricos em nutrientes, não são? São ricos em nutrientes pra gente, a gente não consome, não dá energia pra gente? Pois é, eles são ricos em nutrientes e a gente precisa de nutrientes e os micro-organismos também adoram esses nutrientes. Então, esses nutrientes dos produtos cárneos são excelente meio para multiplicação desses micro-organismos. Quando eles se multiplicam, aumenta a chance de contaminação quando ingerido. Então, quando a gente consome esses produtos contaminados, pode ter então associação de algumas doenças. Então, aqui no lado esquerdo a gente tem uma carne linda, na verdade. Olha só, deu até fome. Se você estiver assistindo essa aula mais ou menos próximo do almoço ou do jantar, vai ficar com fome, eu tenho certeza. Só que essa carne, ela tá contaminada. Não sei se vocês estão vendo aqui essa figura de cima. É uma bactéria, especificamente a Escherichia coli. A gente vai falar dela mais pra frente. Não precisa preocupar com esse nome agora. Ela vista no microscópio. E aqui embaixo, ela vista em um meio de cultura que foi desenvolvido para que ela crescesse, né, em grande escala, certo? Então, na carne a gente não consegue ver esses micro-organismos. Só que quando a gente consome essa carne contaminada, o que que acontece? A gente passa mal, tem grandes chances, né, de passar mal. E a gente vai ver ou na outra aula, da semana que vem, quais os sintomas que a gente pode sentir quando a gente consome esses produtos contaminados, certo? Então, para a gente não se contaminar ou não ter essa contaminação desses micro-organismos, a gente tem que preocupar com os fatores que podem causar esse crescimento microbiano, né? Então, crescimento microbiano de micro-organismos, certo? Então, os micro-organismos que contaminam os produtos cárneos, eles são amplamente distribuídos na natureza, podendo ser encontrados numa diversidade de ambientes. Então, tá aí a importância de se preocupar com esses micro-organismos, porque eles estão em todo lugar. Na próxima aula, a gente vai conhecer melhor esses contaminantes, onde eles são frequentes, como é a forma de contaminar, tá bom? E a capacidade da sobrevivência ou a multiplicação desses micro-organismos na carne vai depender de diversos fatores. Esses fatores podem ser fatores intrínsecos. Então, vocês estão vendo aqui do lado direito, ó, fatores intrínsecos. O que seriam fatores intrínsecos? São fatores que estão relacionados com o próprio alimento. Então, intrínsecos, lembra-se, interior. Então, está no interior do alimento. E os fatores extrínsecos, que estão relacionados ao ambiente externo. Extrínseco, externo. Então, está relacionados ao ambiente que essa carne ou esse produto carne está sendo acondicionado ou armazenado. Tranquilo? Então, na aula de hoje a gente vai ver os fatores intrínsecos e no texto de apoio que eu deixei para vocês disponível, a gente tem sobre os fatores extrínsecos, certo? Então, os fatores intrínsecos, como a gente viu, é relacionado ao interior do alimento. Então, são as características físicas e químicas do próprio alimento. Não tem nada a ver com o meio externo. É o alimento por si só. E quais são esses fatores intrínsecos? A gente tem a atividade de água. A gente tem também o valor do pH, ou pH propriamente dito, e também os nutrientes. A gente vai ver hoje cada um deles. Então, a atividade de água. O que é atividade de água? É a disponibilidade de água em um alimento. Então, vamos pensar, um alimento que tem uma maior quantidade de água e são geralmente alimentos que a gente dá aquela sensação que é mais úmido, mais molhadinho, sabe? Por exemplo, essa carne aqui de baixo. Não sei se vocês estão vendo essa carne, tá vendo? Bem suculenta, ela tem uma atividade de água elevada, né? Uma quantidade de água mais alta, que a gente consegue perceber que a suculência que ela tem, ela é mais úmida. Então, ela tem uma atividade de água maior. Agora, aqui do lado direito, vocês estão vendo que a gente tem o que? Uma carne seca.
O nome já fala, né? A carne seca, ela passa por um processo de secagem, e esse processo de secagem vai diminuir essa atividade de água do produto. Então, ela tem, né, uma menor atividade de água. Menor ainda a atividade de água, a gente tem o quê? No bacalhau. Tá vendo aqui ó, a foto do bacalhau? Que o bacalhau ele passa por um processo de salga, faz adição de sal, e com a adição do sal a gente tem então a redução também da atividade de água, certo? Não sei se vocês já ouviram falar que antigamente, quando as pessoas ainda não tinham geladeira, como que fazia para conservar melhor ou mais tempo a carne? Fazia, né, a carne seca, ou se não, a carne adicionada de sal. Isso fazia com que durasse mais tempo essa carne. Então, tudo isso é por causa da atividade de água. Então, por que essa atividade de água vai influenciar tanto? Porque os micro-organismos, eles precisam de água para sobrevivência. Olha só, parecendo com a gente, né? A gente também não precisa de água para sobrevivência. É só lembrar que os micro-organismos também precisam de água. Então, quanto maior a atividade de água, maior a presença de micro-organismos. Então, nessas três carnes aqui, qual que você acha que tem a maior chance de ter maior presença de micro-organismos? Nessa de baixo, não é verdade? Nessa carne aqui do lado esquerdo embaixo. Porque ela tem uma maior atividade de água, então pode ser que ela tenha maior presença de micro-organismos. Então, é o tipo do produto que a gente tem que tomar mais cuidado quando vai manusear, porque ela está mais suscetível à contaminação. À medida que a atividade de água vai diminuindo, reduz a taxa de crescimento de micro-organismos. Então, vocês viram aqui, ó, reduziu a atividade de água aqui do bacalhau. Então, o que aconteceu? Vai reduzir a taxa de crescimento. Então, ele não vai crescer da mesma forma do que numa carne fresca. Entenderam a importância da atividade de água para se conhecer se ele está suscetível ou não à contaminação? Então, aqui a atividade, eu trouxe os valores de atividade de água de alguns produtos para vocês conhecerem. Não precisa ficar preocupado com decorar esses valores. É só para vocês conhecerem as diferenças, tá bom? Então, olha só. Aqui a gente vê o valor de atividade de água acima de 0,98. Quais são os produtos que a gente tem? A gente tem na carne fresca e o peixe fresco. Entre 0,98 e 0,93, a gente tem carnes curadas ou carnes levemente salgadas. Lembra aquela que eu mostrei na nossa foto do lado direito? Então, aquela carne é levemente salgada. Entre 0,93 e 0,85, a gente tem a carne seca e o presunto cru. Gente, desculpa, na carne levemente salgada não é aquela da foto, tá bom? É só uma bem leve mesmo, aquela lá não era, desculpa. Entre 0,85 e 0,60 a gente tem o bacalhau. Tá vendo tanto? Olha a diferença. A carne fresca 0,98 atividade de água. Já o bacalhau fica entre 0,85 e 0,60. Quando olhando parece que o valor é muito pouco a diferença, mas isso faz muita diferença para os micro-organismos se multiplicarem. E abaixo de 0,60 a gente tem temperos desidratados, sabe? Orégano, aquele que a gente compra nos potinhos, que já são bem sequinhos. Vocês já perceberam que eles, muito dificilmente, eles são contaminados? A gente vê, às vezes, o crescimento de algum fungo, ou se não, ou a mudança, às vezes, do odor do produto. Geral, quase nunca a gente vê, né? Verdade? Não sei se vocês já repararam. Já em comparação, às vezes, de um morango. O morango tem muita quantidade de água, então a atividade de água do morango é elevada. Então, muito mais rápido tem a contaminação do morango do que do orégano, por exemplo. Pois é, isso tudo tem relação com a atividade de água. Então, aqui embaixo a gente tem um valor mínimo de atividade de água para a multiplicação dos micro-organismos. Então, cada tipo de micro-organismo tem uma necessidade mínima de atividade de água para multiplicar. Então, pelo menos, né, 0,91, quando a atividade de água está acima de 0,91, a maioria das bactérias conseguem se multiplicar. Agora, abaixo de 0,91 já começa a ficar restrito para essas bactérias.
Acima de 0,88, a maioria dos fungos conseguem multiplicar tranquilamente. Acima de 0,8 também a maioria dos mofos. E a mais resistente de todas são as leveduras, que elas precisam de pelo menos um 0,6 de atividade de água. Tá vendo aqui, ó, que abaixo de 0,6, que é o tempero desidratado, então por isso que a gente quase não tem contaminação, quase não encontra contaminação nesses temperos, certo? Tranquila atividade de água? Então, vamos para o nosso próximo assunto, que é o valor de pH. O valor de pH, ou pH, não sei se vocês estão lembrados, é o potencial hidrogeniônico. Na verdade, o pH ele vai variar de quê? De 0 a 14. Se por acaso você recebeu alguma corrente de WhatsApp falando da história do pH dos produtos contra coronavírus, aí tinha acho que o pH de, não sei se era 25, 30. Gente, fake news total, tá? Tem nada a ver aquilo ali. Não repassa umas coisas dessa, não. Se eu ficar sabendo que repassou, falando de pH 20 e tantos, 50 e tantos, depois da minha aula eu vou ficar chateada. Não faz isso, não. Gente, o pH varia de 0 a 14. Então, aqui, a gente tem umas representações. Olha só, o pH aqui em torno de 2, a gente tem o limão. Em torno de 4, a gente tem o tomate. Aqui o pH 6, a gente tem o leite. A carne também está entre esse pH 6 e 7, tá? Mais ou menos, não tem aqui representado, mas só para vocês terem uma noção. E aqui no pH 10, a gente tem o brócolis e outros vegetais também tem está nessa parte de pH mais elevado, certo? Localizaram então pH? Então, quando tem abaixo de 7, a gente tem produtos, né, mais ácidos e acima de 7 produtos menos ácidos. Vou explicar aqui para vocês no próximo slide. Então, em função do pH, os alimentos eles são divididos em 3 classes. Diferentemente um pouco do que às vezes a gente já aprende na escola, com básico, neutro, ácido, lembra? Então, para alimento, que é diferente, tá bom? Agora, se não for alimento, segue aquela mesma regrinha de básico, neutro e ácido, tá? O básico, neutro, não, desculpa, gente. Ácido, básico e neutro. Então, em relação aos alimentos, a gente tem o baixa acidez. Então, alimentos de baixa acidez quer dizer o quê? Que o pH está acima de 4,5. Então, esse pH acima de 4,5 faz com que tenha uma predominância de crescimento de bactérias, que são, né, que diversas são patogênicas e podem causar doenças, que a gente vai ver nas próximas aulas. Temos os alimentos ácidos. Esses alimentos ácidos temos o pH entre 4 e 4,5. Quais são os micro-organismos que adoram esses meios ácidos? Leveduras e bolores. Então, e por último, os alimentos muito ácidos, que são pH abaixo de 4. Esse, quando é pH abaixo de 4, já fica mais restrito a leveduras e bolores. Então, aqui tem uma representação. A carne, ela entra em qual classificação? De baixa acidez. O tomate entra no pH ácido, ou pH ácido, não, desculpa, em alimentos ácidos, e o limão entra em alimentos muito ácidos. Avaliando aqui no pH, qual desses aqui tem o maior risco de contaminação? Os alimentos de baixa acidez, principalmente porque a gente está falando de bactérias, então o perigo é muito maior. E o muito ácido são que menos tem multiplicação, menos tem micro-organismos, né? É menos suscetível ao desenvolvimento microbiano. Que no caso do limão, por exemplo. Você já viu alguma vez um limão com alguma levedura, algum bolor nele? Já viu que mesmo depois de cortado, quanto tempo que ele ainda consegue permanecer sem alteração? Por causa do seu pH. Aqui embaixo eu coloquei um quadro para você conseguir ver melhor. Ó, a gente tem um decompositor, bactéria, a maioria delas. Qual que é o pH ótimo? O pH ótimo é o pH que ela se desenvolve, que ela, ó, nada de braçada, tipo, maravilhoso. Nossa, é o meio preferido dela. O pH ótimo é de 6,5 a 7,5. Mas o pH máximo que ela cresce é 9, porém o pH mínimo é 4,5. Então, a partir de 4,5, ela já fala assim, tô gostando desse ambiente, vou multiplicar.
O pH maravilhoso é de 6,5 a 7,5, mas a partir de 4,5 a bactéria está multiplicando. Já em relação às leveduras, né, o pH ótimo é de 4 a 6,5, só que a partir de 1,5 a 3,5 eles já conseguem multiplicar. E os bolores, o pH ótimo é de 4,5 a 7, o pH máximo 8 e o mínimo de 1,5 a 3,5. É bem similar às leveduras, na verdade. Elas têm um comportamento muito próximo. Tranquilo, gente? Entendeu qual que é a interferência do pH nessa multiplicação microbiana? Então, vamos parar para pensar. O que a gente tem que ter mais cuidado quando a gente está manuseando um produto carne ou um produto, tipo um limão, uma laranja, por exemplo? Um produto carne, na verdade, porque esse produto carne ele está mais suscetível a diversas contaminações, porque o seu pH é ótimo para o crescimento microbiano. A atividade de água também, então tem que tomar muito cuidado. E por último, a gente tem os nutrientes. Gente, quando a gente ficar numa dúvida, lembra, a gente precisa de água para sobreviver, não precisa? O micro-organismo também. A gente precisa de o quê? Nutrientes para sobreviver. O micro-organismo também precisa. Então, os nutrientes, para que a multiplicação de micro-organismos seja possível, ele tem que ter os nutrientes disponíveis, como água, alguma fonte de energia, vitaminas e sais minerais, igual a gente, não é verdade? Então, os micro-organismos vai variar quanto à sua exigência. Alguns preferem uma maior quantidade de água, outros preferem proteínas, outros preferem carboidratos. Isso vai depender de cada um. Só que a gente tem que saber que os nutrientes são fatores, no caso, intrínsecos do produto que vai contribuir para esse crescimento microbiano. Então, vai aos fatores de crescimento e a capacidade de utilizar diferentes nutrientes que compõem um alimento. Então, dependendo do produto, se ele tiver uma quantidade, por exemplo, de açúcar considerável, o micro-organismo vai preferir se multiplicar ali. Ou se não, se for uma quantidade muito elevada, ele não vai gostar. Então, isso tudo vai depender, porém, se tiver nutriente, né, esses nutrientes disponíveis, vai ser propício ao desenvolvimento desses micro-organismos. Gente, esses são então os fatores intrínsecos que podem afetar o crescimento microbiano em produtos cárneos. Ficou alguma dúvida? Deu ruim aí? Falei alguma coisa que não deu para entender? Então, vai lá no falso fórum de dúvidas e pergunta, tá, gente? Não vá embora sem sanar todas as suas dúvidas. Não vamos terminar nosso módulo sem tirar dúvidas, tá bom? Gente, para tentar aproximar a gente um pouco mais, eu quero que quem tiver rede social, no caso o Instagram, e posta uma foto, você estudando, e me marca para eu poder ver que realmente está estudando, tá bom? Eu quero ver todo mundo estudando, então me marca, posta uma foto com o caderno, assistindo a aula, tá bom? E me marca que eu quero ver vocês, tá bom? Agora que vocês terminaram essa parte inicial dessa aula 1, vocês vão lá na biblioteca e tem um texto que vai falar sobre os fatores extrínsecos. Depois disso, não pode esquecer de participar, né, do nosso fórum avaliativo e depois o questionário, tá bom? Então, qualquer dúvida estou à disposição e até a próxima aula.